Olá, uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto social, um projeto de extensão da UFPE no Recife, Yoga na Federal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Essa, acho que é a nossa décima segunda live. Nesse período difícil de confinamento, pandemia, de vários desafios, com alguns temas relevantes, né? E a gente pôde convidar vários grandes professores e praticantes para essas discussões que a gente vem tendo. E hoje a gente vai fechar, acho que esse percurso com chave de ouro, com uma excelente professora, uma grande professora aqui do Brasil, a Laura Miguel, que já entrou. A Laura Miguel que está com uma atuação espetacular durante essa pandemia, com várias lives também. Eu vou aqui. To give live. E também uh, foi um momento de grande expansão da minha alma, eu digo, né? Quando a gente faz um trabalho voluntário, quando a gente Poxa, Laura, eu acho que o sinal não está bom. Tá travando. vamos ver melhor agora. Laura, tá dando uma travada o seu vídeo. Tá chovendo aí em Porto Alegre? Não, aqui não tá, mas às vezes esse horário é meio ruim, eu não sei se tem, não sei o que que acontece. Os meus alunos que estão acostumados nas conferências já devem ter, já sabem que esse não é um horário que a conexão é muito boa. Estão me ouvindo agora? Sim, melhorou, voltou. Sim, Eu melhorou saí do bastante. Wi-Fi. Essas são as intempéries aí, né? Essa impermanência da. É, é. Então, como eu estava dizendo, né, o yoga é muito além, né, de qualquer classe, de qualquer religião, de qualquer gênero. O yoga é universal, é aplicado a todos, né? Não precisa de nenhum pré-requisito para ter esse aprofundamento, esse mergulho no yoga, né? E o meu caminho dentro do yoga também tem muito a ver com essa ideia de doação, né, do método, né? Inclusive, quando eu morei no Nepal, eu não sei se travou aí, eu fiz um trabalho voluntário com crianças num orfanato, fiquei 8 meses lá morando no Nepal. E era um momento, eu sempre digo assim, foi um momento de expansão da alma, né? Porque quando a gente ajuda, quando a gente começa a contribuir na melhora da vida dos outros, né? Há um grande amor aí que brota, né? Certamente. Dessa troca genuína, dessa troca pura, dessa motivação sem obstáculos, né? Então é muito bonito quando a gente tem a oportunidade. Nossa, deu uma travada de novo. Ah, É muito bonito, assim, quando a gente tem a oportunidade de poder compartilhar, assim, sem distinção, né? Então, então esse princípio, né, de voluntariado, uh, é algo que está no meu caminho, né, já faz um bom tempo. E no Shala, desde que eu tenho a primeira escola, a gente sempre teve esquemas assim de bolsas, né, para pessoas que não tinham condições de fazer o pagamento da mensalidade, né? Recentemente eu publiquei e criei, né, um outro formato que se chama Adote um Praticante, né? Esse formato
tem como intuito, né, trazer praticantes que não têm condições de praticar, né? E esses praticantes vêm através da indicação de alunos da nossa sanga, da nossa comunidade, justamente para eles se sentirem acolhidos, abraçados pela sanga, mesmo não tendo a condição de, de pagar, né, no momento. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Claro que dentro do Xala, né? E eu até por uma dificuldade de tempo, né? De disponibilidade, eu não consigo sair do Xala e dar aula em locais mais precários assim da cidade, né? Também por questão de segurança, né? Mas é muito mais pela minha disponibilidade de tempo. Mas eu vejo que agora está se abrindo mais essa oportunidade de falar sobre isso, né? O yoga está ficando mais acessível, esses momentos de lives e de conversas e aulas online, né? Que evita o deslocamento, o custo de deslocamento, isso também beneficia quem não tem condição, né? Então, é... E na prática de yoga, assim, a gente naturalmente se torna ativista, né? Porque a gente, através da construção de valores, a gente começa a despertar para uma equanimidade, né? E qualquer violência discriminatória é uma violência a nós mesmos, né? Porque vai muito contra os valores que a gente prega e que a gente desenvolve e que a gente sustenta, né? Muito bom. Assim, a Laura, a professora Laura falou vários tópicos muito importantes agora. Acho que especialmente essa pauta do yoga como integração, né, como equanimidade, é uma pauta muito importante, muito relevante. Assim, eu acho precioso o espaço e a possibilidade de a gente conversar um pouco sobre isso, deixar a live gravada e poder reverberar um pouco, deixar público esse tipo de discussão, né, sair do silenciamento e essa discussão muito de pano de fundo e mais para trazer para ponto mais central, né? Digamos, para que a gente tenha mais atenção nisso. Um yoga mais inclusivo, que possa ter mais representatividade, né, de minorias e também diversidade. Que, em verdade, a gente tem uma espécie de paradoxo, né, Laura? Talvez você pudesse comentar um pouco isso para a gente, através da sua larga experiência também com ativismo e com voluntariado, como você bem falou. Porque, assim, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, estritamente falando, pegando, por exemplo, a prática do Ashtanga Yoga, é uma prática, comparativamente com atividades físicas, por exemplo, academia, musculação, ela é muito barata, assim, em certo sentido, estrito, né? Porque não exige nenhum equipamento especial, nenhuma roupa muito especial, muito cara, nenhum tênis muito especial para você poder absorver impacto, esse tipo de coisa, cordas e tal, correntes e seja lá o que for, essas coisas mais de crossfit. E, assim, mas por outro lado, a formação do professor, ela é cara, né? Porque os workshops são caros, a mensalidade ao longo dos anos, ela não é barata. Assim, a Ashtanga, para você conseguir a autorização, é um negócio difícil, porque você tem que ir para a Índia, lá em Mysore, muitas vezes, e também ficar um bom tempo, pagar a viagem, ficar um mês, 2 meses fora de casa. Não é um negócio fácil, não é inclusivo por definição, uma coisa como essa, especialmente se tiver família e outras responsabilidades. Mas, assim, nós como grande, não sei, talvez praticantes de yoga, praticantes de equanimidade, não violência, a gente está meio refém disso, né, dessa estrutura, né, porque a gente está no meio, uma prática que não é cara por si mesma, mas a formação ela é muito cara e a gente está meio que batendo a cabeça, meio confuso, desarticulado, nesse individualismo próprio de redes sociais e tal. E a gente não está conseguindo se articular direito para ter vias, né, para diminuir essa disparidade muito grande, porque você tem uma elitização, corre o risco de reproduzir desigualdades sociais e tornar e distorcer ainda mais, assim, porque a desigualdade em Charlas ela consegue ser ainda maior, né?
representatividade, por exemplo, da população negra em salas, em casas de yoga, muito baixo, né? Comparativamente. Aí você tem uma elite, uma espécie de elite financeira e também uma espécie de elite física, né? Porque vários asanas, pelo menos coisas que às vezes a gente coloca a gente vê em redes sociais, eles não são inacessíveis assim para alguém de fora vendo aquilo, né? Pode ter um efeito contrário, as pessoas podem ficar assustadas e falar, pô, isso não é para mim mesmo, né? Só se eu nascer de novo e começar com 10 anos de idade, eu vou conseguir fazer um negócio como esse. O que você acha desses paradoxos, assim? Assim, em relação à formação, né, de um professor autorizado de Ashtanga, requer um belo investimento, né? Um investimento como uma universidade, vamos dizer assim. A Índia tem inflação. A Índia, quando eu comecei aí, era bem mais barata. A Índia, toda vez que eu vou, tá muito mais caro. Hoje, a última vez que eu fui para a Índia, né? Então, assim, eu pago, continuo pagando a minha casa aqui, pago uma casa lá, que é o mesmo preço da minha casa, do meu custo mensal da minha casa aqui, é o mesmo que eu gasto lá. Então, assim, tem que ralar, tem que trabalhar para conseguir ir para a Índia todos os anos, né? Isso é uma questão política também, que eu não gostaria de me envolver, né? Porque a gente está vinculado a uma instituição, e por estar vinculado a uma instituição, a gente também fica subordinado a essa instituição. Eu tenho uma série de posições em relação a isso, mas daí é uma questão política, assim, que, claro, a gente está aqui também falando de política, porque ativismo tem muito a ver com política, mas daí é mais a administração lá central do Charat, né, hoje, que talvez com um movimento de professores a gente possa criar um outro formato, que isso eu acho muito interessante, que aos poucos vá chegando a uma conversa com a instituição, né? Para tornar essa formação de professores autorizados mais fácil, vamos dizer assim, no que tange a questão financeira. O Charat tem bolsas, né? Ele aceita bolsistas, né? Então tem que escrever, tem que preencher uma série de requisitos. Eu me lembro uma vez que eu estava lá, eu conversei com um bolsista que praticava com o Charat sem custo, né? Então ele também faz esse tipo de movimento, mas, claro, tem todo o custo da viagem e tal, né? Como nós aqui, né, a gente conduzindo um shala, conduzindo uma sanga, com uma ideia de equanimidade, né, de tentar trazer pessoas de todas as classes, aí vai depender da posição de cada professor na administração do seu próprio shala, né? Então eu me lembro assim quando começou muito esse auê de elite no Ashtanga, né? De moda e grifes e tal, eu assumi um compromisso comigo de não usar grifes. Né? Então eu ia para o shala com a mesma calça, com uma bata, nada que tivesse nenhuma marca, né? Justamente porque ali eu era, né, agora virtualmente sou a figura responsável, né? Então eu não queria vincular a minha imagem com nenhuma moda, vamos dizer assim, né? Muito embora eu gosto muito de moda, né? Não queria vincular isso ao meu shala, né? Então isso foi um compromisso que eu fiz e eu acho muito interessante, assim, porque eu gosto demais, eu amo os meus alunos, né? E gosto demais a forma simples que eles enxergam o método, né? Então acho que isso tem muito a ver com o professor que conduz a escola, né? O que a gente quer mostrar para os alunos, né? Eu quero mostrar que tem que estar com uma roupa bonita, tem que estar linda às 6 horas da manhã, não. Não é isso que eu quero mostrar. Eu quero que eles pratiquem yoga, né? Então, depende de quem vai
conduzir, né, a administração dessa escola. O que eu venho aprendendo através da orientação do Charata é justamente isso, essa simplicidade, né, esse acolhimento de pessoas de todos, o Charata, todas as etnias, né, sem restrição nenhuma, né? Lá não existe restrição nenhuma para se inscrever e para ir até lá, né? Não há nenhum pré-requisito de cor, sexo, religião, né? Então, e ele tem uma grande simplicidade em passar o método, né? E de muita abertura a todas as pessoas. Então, através dessa experiência aí de ver esse trabalho que ele vem fazendo, eu tento, dentro do Shala, tentar manter essa mesma simplicidade, né? Que o mundo capitalista, de uma certa forma, estimula muito, né, o consumo, a imagem, e não é o yogi, é meio anti-movimento, né? Então, assim, não entrar muito nesses movimentos de vaidade, acho que já é uma forma de tornar o yoga mais equânime. Muito bom, Laura. Dois tópicos a respeito disso, né? Um sobre Maestro e a prática com Charati. E ainda eu queria destacar, antes de falar de Maestro, a importância de vocês, professores mais experientes especialmente os que têm milhares de seguidores e tal. Assim, as coisas que vocês fazem reverberam assim, muito. Não, acho que não é à toa também que a gente convidou você para cá, porque você claramente não apoia essa pauta mais individualista de uso de redes sociais para autopromoção e para asanas muito complicados e na frente de templos indianos, e também tenta promover ativamente, isso é importante, com projetos e programas no teu Shala, essa equanimidade, essa abertura para a diversidade e representatividade e inclusão de pessoas que são vulneráveis socialmente. Isso é muito importante. Assim, o que vocês fazem ganha amplitude, assim, porque a gente tenta replicar em outros lugares também. A gente vê lá, olha o que a Laura está fazendo em Porto Alegre, como é que a gente pode fazer isso aqui na realidade, sei lá, do Recife ou na realidade de outras cidades? Isso é importante. Então, não esmoreçam, levantem a cabeça, estão fazendo bom trabalho e são importantes para a gente. Agora, sobre lá também em relação a isso, quanto vocês são influentes e quanto o Charats também é influente. Ele não coloca nenhum tipo de filtro para os alunos que praticam com ele, isso é excelente. Ele é um cara que parece também simples e em certo sentido também acessível, mas assim, eu pratiquei lá durante 2 meses e no Shala Novo, agora nessa última temporada, e acaba, de certa maneira, o yoga, um lugar que deveria ser um lugar de transformação, né, de equanimidade, de, digamos, liberação e fora desses padrões, ele acaba reproduzindo desigualdades e não só reproduzindo, acho que é o pior, assim, porque ele distorce ainda mais coisas. Porque veja bem, lá, né, de 400 pessoas praticando com charate, fazendo aula guiada, você ouvia algo como 4, né, negros, ou 5 negros. Isso é 1% das pessoas, né? Assim, no Brasil, por exemplo, a gente tem mais da metade da população negra. Você não vê mais da metade da população negra nem praticando e nem como professores também de yoga. Assim, em lugares de poder, você não vê, né, por exemplo, política e CEO de empresas, essas coisas todas. Então, a gente fica meio... É claro que o Charata também tem bolsas, mas eu acho que as bolsas dele são mais voltadas para indianos. Assim, né? Eu não sei até que ponto, ele também não faz nenhum pronunciamento sobre. Eu não sei como funciona a posição dele para isso, eu desconheço. Assim, né? Mas esse que tinha bolsa quando eu estava lá, ele não era indiano. Eu não me lembro qual era a nacionalidade, mas ele não era indiano. Mas mesmo no próprio Shala, tinham poucos indianos.
eram mais estrangeiros. Hoje os indianos estão chegando, hoje mais negros estão chegando, né? Então, na medida em que o método também vai se espalhando ao redor do mundo, né? Hoje tem muitos professores autorizados ao redor do mundo. Então vai ficando mais acessível, né? Quando eu comecei aí, não tinha essa história de tirar fotos em templos, né? E eu me lembro quando isso começou, né? Eu me lembro assim de fotógrafos irem para lá praticando tudo e também até por uma ingenuidade convidavam determinados praticantes a tirar fotos em templo, que é uma bela recordação, né? O que é bonito daqui, quando eu tiver lá os meus 80 anos, ver, me enxergar num Kapotasana na frente de um templo na Índia, porque a gente não tem essa cultura de que praticar asana num templo não é uma coisa adequada, né? E eu me lembro que daqui a pouco isso começou a dar um boom, assim. E nesse período eu estava na Índia, né? E eu me lembro de um dos praticantes que era fotógrafo me convidar para fazer as fotos, né? E daí eu conversei com uma amiga minha que eu acho muito sensata. E daí a gente começou a achar que aquilo estava demais, né? Eu digo, não, eu não vou aceitar, eu não vou passar lá a minha tarde inteira me maquiando, botar roupas e tal para tirar fotos em templo para alguma promoção, né? Uma vez, umas fotos bem no início com uma fotógrafa e fica uma bela recordação, assim, na minha casa eu tenho uma dessas fotos expostas porque eu acho muito bonito, faz parte da minha história, mas não é uma motivo assim, né? E no próprio Shala, assim, eu não estimulo muito esse tipo de coisa, né? Às vezes, quando eu vejo que tem alunos tirando muita foto, às vezes eu digo, não, sem foto, aqui não tem foto, foto é fora da sala, né? Nos próprios workshops, assim, quando eu faço, eu peço para que tenha um dia de foto, né? Às vezes até fico um pouco constrangida, assim, porque vem toda aquela produção, né? Eu digo, não, vamos fazer um dia de foto, no máximo 2 dias de foto, né? Para não ficar aquela coisa, muita imagem, assim, né? Então, claro que hoje a gente, daí, na época quando eu comecei aí, não tinha rede social, né? Eu não tinha nem laptop, não tinha iPhone, não tinha nada, né? Eu me lembro que tinha aquele outro antes de Facebook, Orkut, era Orkut, eu acho, né? E eu nem usava aquilo. E daí, claro, as redes sociais vieram e vem toda essa potência de imagens e o Ashtanga Yoga é muito plástico, é incrível, é lindo. A gente vê posturas, até um Trikonasana, é lindo de ver uma postura de um Trikonasana num corpo bonito, alongado, né? É lindo de ver. Mas a gente tem que também ter o discernimento de que o yoga começa aí, ele não termina aí, né? O asana é o princípio, eu sempre digo, o asana abre as portas, né? Para que o conhecimento, a filosofia do yoga entre, né? Então vocês aí em Recife estão muito bem com a Dani também é super tranquila em relação a isso, né? E eu acho que essa é a forma mais verdadeira, assim, de levar, né? Então, dentro de um... A gente também tem que se questionar, né, como professor, o que eu estou querendo passar através de uma imagem do asana? Qual é a mensagem que eu quero passar? Né? Eu quero que os meus seguidores, as pessoas que vão ver a minha foto, fiquem frustradas porque não conseguem fazer. Esse não é o objetivo, né? O objetivo é mostrar aquilo que a gente faz, né? E inspirar pessoas a isso, mas não distanciar as pessoas desse caminho e achar que nunca vão conseguir fazer,
né? Então, isso também vem com uma ética que a gente vai desenvolvendo dentro de um caminho, mas uma ética que ela está sendo, de uma certa forma, ela está sendo vulnerável, né? Por essa facilidade hoje que a gente tem de acesso à mídia, né? Então, isso é uma questão até nova dentro do Ashtanga Yoga, né? Porque a mídia social é algo novo, é algo que a gente também está aprendendo a se expressar dentro dessas mídias, né? E sempre pensar qual é a mensagem, porque como professor também a gente tem que passar uma mensagem, a gente também tem que mostrar uma figura de um asana, né? Porque é que nem um chefe. Esses dias eu vi uma amiga falando, é que nem um chefe de cozinha. O chefe de cozinha, ele não vai mostrar a torrada com queijo que ele fez. Não, ele vai mostrar a torrada com queijo, mas vai ter uma folha, vai estar num prato bonito, vai estar enfeitado. Por quê? Porque é também o néctar do trabalho dele, né? Só que isso tem que haver uma ponderação para a gente não distanciar o método de outras pessoas, né? E também ter honestidade, né? Em mostrar o que é realmente aquilo, né? Muito bom. Acho que vários tópicos muito legais que a professora Laura apresentou aqui para gente, para tentar, de alguma forma, vencer um pouco esse paradoxo, né, de uma prática que, por si só, estritamente, ela não precisa ser tão cara, mas que com a formação do professor, com workshops, idas para Índias, assim, muito caras. E eu acho que, em certo sentido, eu não conheço trabalhos de antropologia ou sociologia sobre isso. Eu acho que daria um ótimo mestrado ou doutorado. Eu acho que a ascensão, eu acho que essa do Ashtanga Yoga, do método, dessa forma, nesses últimos anos, eu acho que ela é coemergente, eu acho, palpite, hipótese, com a popularização de redes sociais, especialmente com o Instagram, né, que tem digamos, essa pegada muito visual, e com essa plasticidade toda do Ashtanga, como se houve um casamento assim que potencializou as duas, digamos, plataformas juntas, né? Mas a gente ainda tem é difícil combater essa ideia da elite do corpo, né? Tornar mais inclusivo isso, para várias formas de corpo diferentes, e menos essa espécie de elite financeira. Uma coisa que a Laura também falou que me chamou muita atenção e que é um tópico, acho que a gente pode falar um pouco disso, pessoas que querem ajudar, assim, né, bem intencionadas, querem ajudar, que tocam essa pauta mais de diversidade, representatividade e inclusão, são praticantes de yoga. Com frequência, a gente também não sabe lá muito bem o que fazer, assim, né? Talvez a gente tenha algumas iniciativas, elas são mais centralizadas ou locais, e às vezes ela não tem muito fôlego, porque a pessoa também não tem lá muita orientação e vai na base da tentativa e erro, mas com bom coração e boa vontade também. E esbarra, mesmo quando você quer fazer trabalho voluntário, tirar 1 hora, 2 horas de uma semana para tentar passar, digamos, o método, né? Ensinar um Surya para alguém, um exercício de respiração, nesses casos de crise de ansiedade, burnout, depressões, no qual a gente vive, como implementar isso, né? Como implementar de fato isso, né? Então, porque você não pode simplesmente sair para qualquer lugar, eu vou numa comunidade lá e vou oferecer yoga. Não é assim que funciona, não pode ser também dessa maneira, né? Então não pode ser de qualquer maneira, né? Então, uma coisa que a gente está vendo, a partir dessa experiência do Rede Yoga, que é um projeto de extensão na universidade, na UFPE, na universidade pública aqui em Pernambuco, no Recife, é uma maneira de coordenar, né, esse poder transformador do yoga, de um lado, esse poder transformador da universidade, de outro lado, né, com conhecimento, ciência, e coordenar as duas coisas, né, e juntando pessoas que querem ajudar um trabalho voluntário. Uma coisa um tópico que a Laura falou muito importante é o tópico da segurança, por exemplo. Você não vai, eu quero fazer trabalho voluntário, eu tenho um bom coração, tal, muito bom. Você vai para onde? Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar com o teu tapete numa comunidade
assim, e vai, eu quero falar com o seu líder e me dá uma sala aí. Não isso não é fácil dessa maneira, né? Muito idealista, romântico, não vai dar certo. Então, mas a universidade, especialmente as universidades públicas, elas têm logística, né? Elas são gratuitas, desculpa, elas são gratuitas, tem vestiários, tem banheiros elas têm, com frequência elas ficam perto de comunidades, porque, sei lá, na ditadura várias universidades foram jogadas para fora de centros urbanos, né? Ficam em BRs e tal. E elas têm uma certa estrutura, têm salas e têm segurança, né? A segurança da própria da universidade também. Então seria um casamento perfeito, assim, em certo sentido. Um lugar onde professores de yoga, praticantes, poderiam ir oferecer para a comunidade, em um lugar público, seguro, limpo, né? Que tem já a limpeza em volta, 1 hora ou 2 horas, né, do seu tempo, né? Isso está dando certo aqui no Recife, com o nosso projeto de extensão. E a ideia, a partir dessa pandemia, foi até com uma conversa com um bom amigo lá da UFC, né, o Júlio, da Federal do Ceará, também praticante, aluno do professor Lucas, lá em Fortaleza, que era tentar bolar essa rede. E saiu, né? A Laura faz parte dessa rede. Então, essa live também foi pensada para mostrar a possibilidade, né? A possibilidade de um trabalho juntar ativismo e yoga no meio da universidade, universidades públicas, institutos públicos, para oferecer isso de maneira mais inclusiva, a preços populares ou gratuitamente para a comunidade. O nome da nossa rede, que já está envolvida 6 universidades, é bom falar, é importante falar. A Pernambuco aqui, a Alagoas, a UFAL, com o Vitor e o Wildson, a Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba, o Marcelo Araújo, que também é aluno da Laura, está coordenando um projeto semelhante ao nosso, do Rede do Yoga na Federal lá. Você tem no Rio Grande do Norte o Ivanilson, na UFRN, e a gente tem o Júlio também na UFC, e a UFGD, na Grandes Dourados, né, com um projeto que acabou de iniciar, a nossa irmã mais nova, lá em Dourados. Então é possível a gente fazer uma coisa como essa. E a Laura também pensou se unir ao nosso projeto, fazer algo lá na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Então, Eu estou devendo trabalho, eu sei que eu estou devendo trabalho. você não Eu deve estou nada, assim, Laura. ó, mas eu vou Você pode fazer, eu vou comentar um pouco conseguir. essa junção aí de universidade e yoga, talvez com essa iniciativa? Eu acho Escreve o nome bárbaro. Rede Yoga aí para as pessoas. Então acompanhem, compartilhem, por favor. Eu acho bárbaro, assim, eu acho que um dos grandes problemas, né, no Brasil é a questão da segurança, então a gente poder disponibilizar um espaço, né, em que haja segurança e que, né, e que tenha todas as condições, como tu falou, para a gente fazer a prática, ensinar o método, né, é uma ideia genial, assim, né, então porque não também o professor se desloca, o professor se torna acessível, né? Não é o aluno que vai ter que sair, vai ter que despender de dinheiro, né, para ir até a escola e fazer uma prática. Acho genial isso. Mas mesmo assim a gente esbarra, né, numa condição que eu me lembro quando eu estava lá no Nepal, eu tinha muito interesse em ensinar yoga para as crianças. Mas as crianças estavam numa situação que elas só se preocupavam com a sobrevivência, né? Eram órfãos que tinham saído de um orfanato, isso é uma longa história, mas tinham saído de um orfanato ilegal, que trabalhava com tráfico infantil, né? E quando a gente recebeu essas crianças, elas estavam preocupadas com a sobrevivência. Não tinha como ainda criar espaço para o yoga chegar, né? Então, mesmo colocando o yoga disponível num centro seguro, que é a universidade, a gente, por melhor que seja a motivação, por mais pura que seja a motivação, a gente tem que estar num espaço em que haja condições para a prática, né?
A gente tem que, num país com guerra, por exemplo, não tem espaço para pensar em yoga, né? O mundo está muito denso para isso. A gente vai acessar pessoas através de yoga que já entraram já estão buscando algo mais sutil da própria existência, né? E para isso a gente não pode estar preocupado só na sobrevivência, né? Então a gente sempre vai, por mais que a gente queira expandir, a gente sempre vai ter um obstáculo, né? Então é importante sim estar acessível dentro do ambiente seguro, mas a gente nunca vai atingir, porque como a gente é praticante, né? A gente sabe quão benéfico é a prática, quão transformadora é a prática, como é importante para a gente desenvolver consciência, discernimento, contribuir com a nossa sociedade, a gente tem aquela ânsia de que todos possam praticar, né? Por isso que a gente reza, e uma das coisas que a gente pede quando reza é para que todas as pessoas tenham condições de praticar, né? Que não vivam num estado de guerra e de sofrimento extremo, que não haja essa oportunidade, né? Então a gente sempre vai esbarrar num problema. Eu acho que é muito bom conversar com a Laura. Você é muito sensata, tem uma experiência muito boa com o yoga no tapete, fora do tapete também. Eu sempre aprendo bastante falando com a Laura. Eu acho, em certo sentido, que, de fato, eu acho que um dos princípios do yoga, eu acho que o princípio zero, né, dos yamas os princípios éticos que a gente tenta praticar, né, não consegue. É o ahimsa, né? E eu acho que é interessante pensar o ahimsa como uma espécie de categoria política, ética, de conduta da sua vida no mundo, e não aquela visão do praticante de yoga paradão, passivo, esperando que coisas aconteçam e tal, como alguma figura mais ativa de conter a hostilidade, né, rupturas com hostilidade e violência em volta dele, né? Então, como a Laura bem falou, quando você está em algum lugar muito denso de guerra, de hostilidade, ou de digamos, nutrição, ou de necessidades muito grandes, né? Não tem como você praticar yoga. Eu acho que o primeiro passo do yoga, eu acho que é muito sagaz, né, do Patanjali, é o ahimsa, onde você ativamente vai tentar organizar o meio, intervir no meio onde você está, para que a prática de yoga seja possível. Senão ela nem é possível, assim, né? Eu acho que a universidade, de certa maneira, é um meio bom. É claro que, idealmente, deveria ser para todo mundo, mas a universidade é um meio termo, em função da logística, da estrutura. Você tem vestiário, tem sala, você não vai pagar água, não vai pagar luz, quer dizer, todo mundo paga porque é público. Mas, e também você tem a segurança da própria universidade, pode usufruir dela. E dentro da universidade, mesmo que você não consiga chegar na pessoa miserável, mas pode ser aberta, né? O próprio ambiente universitário ele é muito individualista, muito competitivo também, né? Você tem casos de burnout, de crise de ansiedade, de depressão, em função dessa máxima individualista também que assola redes sociais, essas coisas de autopromoção, de competitividade, de performance, né? Muito grande. Então, eu acho que, de certa maneira, é uma espécie de meio termo. Não ajuda todo mundo, mas pode ajudar lá, né, as pessoas, funcionários, acadêmicos, e também as comunidades em volta, ser aberto para a comunidade. E ainda tem um outro ponto positivo, que é levar conhecimento e ciência desde dentro da universidade, uma proteção, né, uma valorização da ciência, do conhecimento, para fora dela, né, em projetos de extensão e difusão do conhecimento. Então, eu acho uma ideia que pode, de fato, beneficiar muitas pessoas. E a maneira como a gente está fazendo no Rede Yoga, né, participem do Rede Yoga, é descentralizado, né? Isso também é um ponto importante. É descentralizado, é impessoal, não é voltado para uma pessoa ou para um shala, por exemplo, não é uma coisa local. É uma rede. Se alguém não puder ajudar, a rede não cai, né? Em função de estar baseado em uma pessoa só. Então, dessa centralização, por não ser voltado a uma pessoa, acho que talvez fique também um ponto importante, né? Não é voltado para uma pessoa só. O que você acha desses pontos, Laura? No início ali eu falei, né, da instituição. Então, quando a gente fica muito vinculado a uma instituição, a gente
de certa forma, fica subordinado, né? E essa união da Sangha, né? Isso que vocês estão promovendo, de reunir, de trazer professores para falar, para pensar e para agir, porque yogis agem, né? E muito, né? Então, isso é muito importante, essa união do grupo, né? Que esse grupo vai aumentando e vai aumentando com uma motivação não competitiva, né? Porque a gente não pode esquecer que quem é professor de yoga vive do yoga. Eu vivo do yoga, né? Então, assim, eu também não tenho condições de manter o que eu ensino de forma 100% gratuita, porque é a minha subsistência, né? Mas essa subsistência a gente tem que dissociar da competição. Isso, muito bom. E muitas vezes, quando a gente está nesse meio de ensino do yoga, a gente também traz esses samskaras, né? Essas tendências de imprimir o mesmo comportamento como se a gente estivesse dentro de uma empresa. Então a gente compete igual, a gente cria separação igual, a gente quer ficar mais, ter mais brilho, a gente quer ter mais seguidores, a gente quer ter mais gente, né? Mas tem muitos professores de yoga que não, muitos, na verdade a maioria deles, né? Então assim, eu tenho grandes amigos que têm escola há 20 anos, 15 anos, praticam há muitos anos, vão para a Índia há muitos anos e não tem essa abordagem, né? Então, claro que aparece hoje as mídias fazem esse boicote às pessoas que não aparecem e fazem um trabalho motivado mais pela pureza e simplicidade, né? Porque quem vai aparecer vão ser aqueles que estão se mostrando de forma mais competitiva, né? Claro, acho que tem que mostrar, é o nosso trabalho, né? Eu não estou aqui fazendo nenhum discurso discriminatório para quem se divulga, porque eu acho muito importante a divulgação, mas é isso, a gente tem que ter cuidado e tem que descentralizar, porque o yoga não é centralizado, né? O yoga é um serviço. Muito bom. A gente não pode esquecer, né? Que yoga é um serviço, yoga é uma transmissão, né? Ainda mais a gente que vem desse sistema de vinyasa, né? O vinyasa é essa fluidez, é essa onda que não para nunca, né? Então, a gente como professor, a gente está dentro dessa onda transmitindo esse conhecimento a serviço, né? A serviço do yoga, a serviço do método, beneficiando outros seres, né? Só que para isso a gente tem que se despir, né, dos conceitos capitalistas de trabalho, o que é difícil. Eu acho que essa praga é uma espécie de praga, acho que claramente dentro dessa ideologia mais capitalista, que está infelizmente presente em redes sociais, é esse individualismo, onde a gente fica muito alienado de várias iniciativas. Até as pessoas com boas iniciativas e bom coração têm dificuldade para manter coisas a médio e longo prazo, porque exatamente porque falta essa rede de sustentação, essa rede de solidariedade entre os próprios praticantes. As iniciativas elas são mais individuais quando há e meio que desorganizadas também, né? Eu acho que promover mais essa rede de iniciativa, acho que uma das grandes características positivas do yoga, ou do Ashtanga especificamente, é a força da Sangha, né? Tem muita força a Sangha, muita força. Mais forte do que a gente imagina também, né? Eu acho que o poder de transformação e de sustentabilidade dessas iniciativas pela Sangha potencializa muito, né? É muito triste alguém com uma iniciativa muito boa morrer, digamos, nadar e morrer na praia, porque por falta dessa sustentação e dessa desorientação e não saber muito bem o que fazer. A Bárbara, por exemplo, ela fez uma pergunta agora no chat sobre se precisa ser professor da universidade ou ter um professor para iniciar esse tipo de iniciativa de voluntariado, né? Eu acho que uma das grandes pautas desse projeto, Rede Yoga, siga lá a gente, a Laura também está presente nesse projeto,
é motivar e sustentar essas redes de voluntariado de maneira, encorajar de uma maneira descentralizada. É preferível, a gente está criando, é preferível ter um professor vinculado. Você não precisa ser um professor da universidade, isso é muito importante destacar. Aliás, o Marcelo, lá na Paraíba, não é professor da universidade, o Ivanilson, lá no Rio Grande do Norte, também não é um professor da universidade. Mas é interessante você ter um vínculo, para ter alguma espécie de vínculo oficial com a universidade. O que a rede yoga está fazendo é bolando um protocolo, uma espécie de lista de sugestões de como implementar. Estou aqui convidando a Laura para unir a nós. Opa! Olá, tudo Bom. bem? E Namastê! aí, Nos Laura? encontrando. Que legal, pô. Seja bem-vinda. Bem-vinda. É um grande Muito prazer, uma grande bom. honra ter você aqui. Muito Obrigado obrigada por pelo aceitar o nosso convite. convite. Uma grande gentileza ter você para. Eu estava falando aqui da sua atuação durante essa pandemia. Eu acho que acho que eu já vi você em umas 4 lives, sempre durante essa pandemia. Assim, eu queria dizer como é importante para a gente, praticante, assistir vocês, ouvir vocês, professores, praticantes mais avançados, durante períodos difíceis. Assim. Então, muito obrigado por você estar atuando nessa maneira. Eu sei que não é fácil, é uma pandemia, é muito difícil para todo mundo, mas para vocês, professores, assim, muita responsabilidade, mas acho que está fazendo muito bem, assim, né? Poder ouvir vocês, conversar um pouco, ver as postagens e, nesses bate-papos e conversas, sempre é muito iluminador para a gente, assim, né? Então, muito obrigado. Acho que a Laura, ela dispensa apresentações, assim, ela é coordenadora da Sangha lá, digamos, de Porto Alegre. Tem um shala belíssimo que eu visitei ano passado, grandão, lá na capital do Rio Grande do Sul. Eu pude praticar algumas vezes com ela lá. Fechei o capotássimo com ela, a primeira vez, do lado esquerdo, Que só o lado direito. legal, que legal. Ela visita aqui o Recife também, né? A nossa professora Dani Meira, é sempre muito bem-vinda também aqui no Nordeste. A Laura também tem essa coisa muito legal, assim, que às vezes eu avalio professores pela qualidade dos alunos que os professores fazem, assim, né? Eu admiro muito professores que fazem alunos que também viram professores também, né? Eu acho muito interessante. A Laura tem vários alunos professores espalhados aí pelo Brasil. Ela também autorizada, né? Aluna do Charat Joyce, autorizada Level 2, né? Nível 2 e com muitas viagens para a Índia, né? Inclusive fazendo trabalho voluntário, que você poderia também falar um pouco em função dessa nossa temática, né? Dessa live a respeito de como tornar o yoga mais inclusivo, que eu acho um grande desafio de todo praticante. Você quer comentar um pouco sobre esses tópicos todos? Seja muito bem-vinda, Laura. Obrigada, muito obrigada. Não, é um tópico bem importante, né, da gente sempre trazer, porque yoga não não visa nenhuma exclusão, né? Muito pelo contrário, o próprio Patanjali diz isso no Yoga Sutra, né? Então, que para aplicar a filosofia do yoga, né? Quando ele fala ali dos yamas e os niyamas, não requer nenhum tempo específico, não requer nenhuma classe social, não requer nenhuma religião específica, né? O yoga é para todos, né? Então, a gente tenta trazer, começar a praticar, né? Mas a ideia é que a gente pudesse, sem distinção de classe, de religião,
começou muito com esse objetivo, assim, de... O meu falou. sabe, Acho que o sinal não está muito legal, assim. conhecimento. E também foi um momento de grande expansão da minha alma, eu digo, né? Quando a gente faz um trabalho voluntário, quando a gente... Poxa, Laura, eu acho que o sinal não está bom. Travada. Vamos ver se melhora agora. Laura, tá dando uma travada o seu vídeo. Tá chovendo aí em Porto Alegre? Não, aqui não tá, mas às vezes esse horário é meio ruim, eu não sei se tem, não sei o que que acontece. Os meus alunos que estão acostumados nas conferências já devem ter, já sabem que esse não é um horário que a conexão é muito boa. Estão me ouvindo agora? Sim, melhorou, voltou. Sim, Eu melhorou saí do bastante. Wi-Fi. En- Essas são as intempéries aí, né? Essa impermanência da... É, é. Então, como eu estava dizendo, né, o yoga é muito além, né, de qualquer classe, de qualquer religião, de qualquer gênero. O yoga é universal, é aplicado a todos, né? Não precisa de nenhum pré-requisito para ter esse aprofundamento, esse mergulho no yoga, né? E o meu caminho dentro do yoga também tem muito a ver com essa ideia de doação, né, do método, né? Inclusive, quando eu morei no Nepal, eu não sei se travou aí, eu fiz um trabalho voluntário com crianças num orfanato, fiquei 8 meses lá morando no Nepal. E era um momento, eu sempre digo assim, foi um momento de expansão da alma, né? Porque quando a gente ajuda, quando a gente começa a contribuir na melhora da vida dos outros, né? Há um grande amor aí que brota, né? Certamente. Dessa troca genuína, dessa troca pura, dessa motivação sem obstáculos, né? Então é muito bonito quando a gente tem a oportunidade. Nossa, deu uma travada de novo. Ah, É muito bonito, assim, quando a gente tem a oportunidade de poder compartilhar, assim, sem distinção, né? Então, então esse princípio, né, de voluntariado, uh, é algo que está no meu caminho, né, já faz um bom tempo. E no Shala, desde que eu tenho a primeira escola, a gente sempre teve esquemas assim de bolsas, né, para pessoas que não tinham condições de fazer o pagamento da mensalidade, né? Recentemente eu publiquei e criei, né, um outro formato que se chama Adote um Praticante, né? Esse formato tem como intuito, né, trazer praticantes que não têm condições de praticar, né? E esses praticantes vêm através da indicação de alunos da nossa sanga, da nossa comunidade, justamente para eles se sentirem acolhidos, abraçados pela sanga, mesmo não tendo a condição de pagar, né, no momento. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Claro que dentro do Shala, né? E eu até por uma dificuldade de tempo, né? De disponibilidade, eu não consigo sair do Shala e dar aula em locais mais precários assim da cidade, né? Também por questão de segurança, né? Mas é muito mais pela minha disponibilidade de tempo.
mas eu vejo que agora está se abrindo mais essa oportunidade de falar sobre isso, né? O yoga está ficando mais acessível, esses momentos de lives e de conversas e aulas online, né? Que evita o deslocamento, o custo de deslocamento, isso também beneficia quem não tem condição, né? Então, é, e na prática de yoga, assim, a gente naturalmente se torna ativista, né? Porque a gente, através da construção de valores, a gente começa a despertar para uma equanimidade, né? E qualquer violência discriminatória é uma violência a nós mesmos, né? Porque vai muito contra os valores que a gente prega e que a gente desenvolve e que a gente sustenta, né? Muito bom. Ah, assim, a Laura, a professora Laura falou vários tópicos muito importantes agora. Acho que especialmente essa pauta do yoga como integração, né, como equanimidade, é uma pauta muito importante, muito relevante. Assim, eu acho precioso o espaço e a possibilidade de a gente conversar um pouco sobre isso, deixar a live gravada e poder reverberar um pouco, deixar público esse tipo de discussão, né, sair do silenciamento e essa discussão muito de pano de fundo e mais para trazer para ponto mais central, né? Digamos, para que a gente tenha mais atenção nisso. Um yoga mais inclusivo, que possa ter mais representatividade, né, de minorias e também diversidade. Que, em verdade, a gente tem uma espécie de paradoxo, né, Laura? Talvez você pudesse comentar um pouco isso para a gente, através da sua larga experiência também com ativismo e com voluntariado, como você bem falou. Porque, assim, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, estritamente falando, pegando, por exemplo, a prática do Ashtanga Yoga, é uma prática, comparativamente com atividades físicas, por exemplo, academia, musculação, ela é muito barata, assim, em certo sentido, estrito, né? Porque não exige nenhum equipamento especial, nenhuma roupa muito especial, muito cara, nenhum tênis muito especial para você poder absorver impacto, esse tipo de coisa, cordas e tal, correntes e seja lá o que for, essas coisas mais de crossfit. E, assim, mas por outro lado, a formação do professor, ela é cara, né? Porque os workshops são caros, a mensalidade ao longo dos anos, ela não é barata. Assim, a Ashtanga, para você conseguir a autorização, é um negócio difícil, porque você tem que ir para a Índia, lá em Mysore, muitas vezes, e também ficar um bom tempo, pagar a viagem, ficar um mês, 2 meses fora de casa. Não é um negócio fácil, não é inclusivo por definição, uma coisa como essa, principalmente se tiver família e outras responsabilidades. Mas, assim, nós como grande, não sei, talvez praticantes de yoga, praticantes de equanimidade, não violência, a gente está meio refém disso, né, dessa estrutura, né, porque a gente está no meio, uma prática que não é cara por si mesma, mas a formação ela é muito cara e a gente está meio que batendo a cabeça, meio confuso, desarticulado, nesse individualismo próprio de redes sociais e tal. E a gente não está conseguindo se articular direito para ter vias, né, para diminuir essa disparidade muito grande, porque você tem uma elitização, corre o risco de reproduzir desigualdades sociais e tornar e distorcer ainda mais, assim, porque a desigualdade em Charlas ela consegue ser ainda maior, né? A representatividade, por exemplo, da população negra em Charlas, em casas de yoga, muito baixo, né? Comparativamente. Aí você tem uma elite, uma espécie de elite financeira e também uma espécie de elite física, né? Porque vários asanas, pelo menos coisas que às vezes a gente coloca a gente vê em redes sociais, eles não são inacessíveis assim para alguém de fora vendo aquilo, né? Pode ter um efeito contrário, as pessoas podem ficar assustadas e falar, pô, isso não é para mim mesmo, né? Só se eu nascer de novo e começar com 10 anos de idade, eu vou conseguir fazer um negócio como esse. O que que você acha desses paradoxos, assim? Assim, em relação à formação, né, de um professor autorizado de Ashtanga, requer um belo investimento, né? Um investimento como uma universidade, vamos dizer assim,
A Índia tem inflação. A Índia, quando eu comecei aí, era bem mais barata. A Índia, toda vez que eu vou, tá muito mais caro. Hoje, a última vez que eu fui para a Índia, né? Então, assim, eu pago, continuo pagando a minha casa aqui, pago uma casa lá, que é o mesmo preço da minha casa, do meu custo mensal da minha casa aqui, é o mesmo que eu gasto lá. Então, assim, tem que ralar, tem que trabalhar para conseguir ir para a Índia todos os anos, né? Isso é uma questão política também, que eu não gostaria de me envolver, né? Porque a gente está vinculado a uma instituição, e por estar vinculado a uma instituição, a gente também fica subordinado a essa instituição. Eu tenho uma série de posições em relação a isso, mas daí é uma questão política, assim, que, claro, a gente está aqui também falando de política, porque ativismo tem muito a ver com política, mas daí é mais a administração lá central do Charat, né, hoje, que talvez com um movimento de professores a gente possa criar um outro formato, que isso eu acho muito interessante, que aos poucos vá chegando a uma conversa com a instituição, né? Para tornar essa formação de professores autorizados mais fácil, vamos dizer assim, no que tange a questão financeira. O Charat tem bolsas, né? Ele aceita bolsistas, né? Então tem que escrever, tem que preencher uma série de requisitos. Eu me lembro uma vez que eu estava lá, eu conversei com um bolsista que praticava com o Charat sem custo, né? Então ele também faz esse tipo de movimento, mas, claro, tem todo o custo da viagem e tal, né? Como nós aqui, né, a gente conduzindo um Shala, conduzindo uma Sangha, com uma ideia de equanimidade, né, de tentar trazer pessoas de todas as classes, aí vai depender da posição de cada professor na administração do seu próprio Shala, né? Então eu me lembro assim quando começou muito esse auê de elite no Ashtanga, né, de moda e grifes e tal, eu assumi um compromisso comigo de não usar grifes, né? Então eu ia para o Shala com a mesma calça, com uma bata, nada que tivesse nenhuma marca, né? Justamente porque ali eu era, né, agora virtualmente sou a figura responsável, né? Então eu não queria vincular a minha imagem com nenhuma moda, vamos dizer assim, né? Muito embora eu gosto muito de moda, né? Não queria vincular isso ao meu Shala, né? Então isso foi um compromisso que eu fiz e eu acho muito interessante, assim, porque eu gosto demais, eu amo os meus alunos, né? E gosto demais a forma simples que eles enxergam o método, né? Então acho que isso tem muito a ver com o professor que conduz a escola, né? O que a gente quer mostrar para os alunos, né? Eu quero mostrar que tem que estar com uma roupa bonita, tem que estar linda às 6 horas da manhã, não. Não é isso que eu quero mostrar. Eu quero que eles pratiquem yoga, né? Então, depende de quem vai conduzir, né, a administração dessa escola. O que eu venho aprendendo através da orientação do Charata é justamente isso, essa simplicidade, né, esse acolhimento de pessoas de todos, o Charata, todas as etnias, né, sem restrição nenhuma, né? Lá não existe restrição nenhuma para se inscrever e para ir até lá, né? Não há nenhum pré-requisito de cor, sexo, religião, né? Então, e ele tem uma grande simplicidade em passar o método, né? E de muita abertura a todas as pessoas. Então, através dessa experiência aí de ver esse trabalho que ele vem fazendo, eu tento, dentro do Shala, tentar manter essa mesma simplicidade, né? Que
o mundo capitalista, de uma certa forma, estimula muito, né, o consumo, a imagem, e, e não é o yogi, é meio anti-movimento, né? Então, assim, não entrar muito nesses movimentos de vaidade, acho que já é uma forma de tornar o yoga mais equânime. Muito bom, Laura. Dois tópicos a respeito disso, né? Um sobre Maestro e a prática com Charate. E ainda eu queria destacar, antes de falar de Maestro, a importância de vocês, professores mais experientes especialmente os que têm milhares de seguidores e tal. Assim, as coisas que vocês fazem reverberam assim muito. Não, acho que não é à toa também que a gente convidou você para cá, porque você claramente não apoia essa pauta mais individualista de uso de redes sociais para autopromoção e para asanas muito complicados e na frente de templos indianos, e também tenta promover ativamente, isso é importante, com projetos e programas no teu Shala, essa equanimidade, essa abertura para a diversidade e representatividade e inclusão de pessoas que são vulneráveis socialmente. Isso é muito importante. Assim, o que vocês fazem ganha amplitude, assim, porque a gente tenta replicar em outros lugares também. A gente vê lá, olha o que a Laura está fazendo em Porto Alegre, como é que a gente pode fazer isso aqui na realidade, sei lá, do Recife ou na realidade de outras cidades? Isso é importante. Então, não esmoreçam, levantem a cabeça, estão fazendo bom trabalho e são importantes para a gente. Agora, sobre lá também em relação a isso, quanto vocês são influentes e quanto o Charate também é influente. Ele não coloca nenhum tipo de filtro para os alunos que praticam com ele, isso é excelente. Ele é um cara que parece também simples e em certo sentido também acessível, mas assim, eu pratiquei lá durante 2 meses e no Shala Novo, agora nessa última temporada, e acaba, de certa maneira, o yoga, um lugar que deveria ser um lugar de transformação, né, de equanimidade, de, digamos, liberação e fora desses padrões, ele acaba reproduzindo desigualdades e não só reproduzindo, acho que é o pior, assim, porque ele distorce ainda mais coisas. Porque veja bem, lá, né, de 400 pessoas praticando com charate, fazendo aula guiada, você ouvia algo como 4, né, negros, ou 5 negros. Isso é 1% das pessoas, né? Assim, no Brasil, por exemplo, a gente tem mais da metade da população negra. Você não vê mais da metade da população negra nem praticando e nem como professores também de yoga. Assim, em lugares de poder, você não vê, né, por exemplo, política e CEO de empresas, essas coisas todas. Então, a gente fica meio... É claro que o Charate também tem bolsas, mas eu acho que as bolsas dele são mais voltadas para indianos. Assim, né? Eu não sei até que ponto, ele também não faz nenhum pronunciamento sobre. Eu não sei como funciona a posição dele para isso, eu desconheço. Assim, né? Mas esse que tinha bolsa quando eu estava lá, ele não era indiano. Eu não me lembro qual era a nacionalidade, mas ele não era indiano. Mas mesmo no próprio Shala, tinham poucos indianos. Eram mais estrangeiros. Hoje os indianos estão chegando, hoje mais negros estão chegando, né? Então, na medida em que o método também vai se espalhando ao redor do mundo, né? Hoje tem muitos professores autorizados ao redor do mundo. Então, vai ficando mais acessível, né? Quando eu comecei aí, não tinha essa história de tirar fotos em templos, né? E eu me lembro quando isso começou, né? Eu me lembro assim de fotógrafos irem para lá praticando tudo e também até por uma ingenuidade convidavam determinados praticantes a tirar fotos em templo, que é uma bela recordação, né?
O que é bonito daqui, quando eu tiver lá os meus 80 anos, ver, me enxergar num Kapotasana na frente de um templo na Índia, porque a gente não tem essa cultura de que praticar asana num templo não é uma coisa adequada, né? E eu me lembro que daqui a pouco isso começou a dar um boom, assim. E nesse período eu estava na Índia, né? E eu me lembro de um dos praticantes que era fotógrafo me convidar para fazer as fotos, né? E daí eu conversei com uma amiga minha que eu acho muito sensata. E daí a gente começou a achar que aquilo estava demais, né? Eu digo, não, eu não vou aceitar, eu não vou passar lá a minha tarde inteira me maquiando, botar roupas e tal para tirar fotos em templo para alguma promoção, né? Uma vez, umas fotos bem no início com uma fotógrafa e fica uma bela recordação, assim, na minha casa eu tenho uma dessas fotos expostas porque eu acho muito bonito, faz parte da minha história, mas não é uma motivo assim, né? E no próprio Shala, assim, eu não estimulo muito esse tipo de coisa, né? Às vezes, quando eu vejo que tem alunos tirando muita foto, às vezes eu digo, não, sem foto, aqui não tem foto, foto é fora da sala, né? Nos próprios workshops, assim, quando eu faço, eu peço para que tenha um dia de foto, né? Às vezes até fico um pouco constrangida, assim, porque vem toda aquela produção, né? Eu digo, não, vamos fazer um dia de foto, no máximo 2 dias de foto, né? Para não ficar aquela coisa, muita imagem, assim, né? Então, claro que hoje a gente, daí na época quando eu comecei aí, não tinha rede social, né? Eu não tinha nem laptop, não tinha iPhone, não tinha nada, né? Eu me lembro que tinha aquele outro antes de Facebook, Orkut, era Orkut, eu acho, né? E eu nem usava aquilo. E daí, claro, as redes sociais vieram e vem toda essa potência de imagens e o Ashtanga Yoga é muito plástico, é incrível, é lindo. A gente vê posturas, até um Trikonasana, é lindo de ver uma postura de um Trikonasana num corpo bonito, alongado, né? É lindo de ver. Mas a gente tem que também ter o discernimento de que o yoga começa aí, ele não termina aí, né? O asana é o princípio, eu sempre digo, o asana abre as portas, né? Para que o conhecimento, a filosofia do yoga entre, né? Então vocês aí em Recife estão muito bem com a Dani também é super tranquila em relação a isso, né? E eu acho que essa é a forma mais verdadeira, assim, de levar, né? Então, dentro de um... A gente também tem que se questionar, né, como professor, o que eu estou querendo passar através de uma imagem do asana? Qual é a mensagem que eu quero passar? Né? Eu quero que os meus seguidores, as pessoas que vão ver a minha foto, fiquem frustradas porque não conseguem fazer. Esse não é o objetivo, né? O objetivo é mostrar aquilo que a gente faz, né? Inspirar pessoas a isso, mas não distanciar as pessoas desse caminho e achar que nunca vão conseguir fazer, né? Então, isso também vem com uma ética que a gente vai desenvolvendo dentro de um caminho, mas uma ética que ela está sendo, de uma certa forma, ela está sendo vulnerável, né? Por essa facilidade hoje que a gente tem de acesso à mídia, né? Então, isso é uma questão até nova dentro do Ashtanga Yoga, né? Porque a mídia social é algo novo, é algo que a gente também está aprendendo a se expressar dentro dessas mídias, né? E sempre pensar qual é a mensagem, porque como professor também a gente tem que passar uma mensagem, a gente também tem que mostrar uma figura de um asana, né? Porque
é que nem um chefe. Esses dias eu vi uma amiga falando, é que nem um chefe de cozinha. O chefe de cozinha, ele não vai mostrar a, a torrada com queijo que ele fez. Não, ele vai mostrar a torrada com queijo, mas vai ter uma folha, vai estar num prato bonito, vai estar enfeitado. Por quê? Porque é também o néctar do trabalho dele, né? Só que isso tem que haver uma ponderação para a gente não distanciar o método de outras pessoas, né? E também ter honestidade, né? Em mostrar o que é realmente aquilo, né? Muito bom. Acho que vários tópicos muito legais que a professora Laura apresentou aqui para gente, para tentar, de alguma forma, vencer um pouco esse paradoxo, né, de uma prática que, por si só, estritamente, ela não precisa ser tão cara, mas que com a formação do professor, com workshops, idas para Índias, assim, muito caras. E eu acho que, em certo sentido, eu não conheço trabalhos de antropologia ou sociologia sobre isso. Eu acho que daria um ótimo mestrado ou doutorado. Eu acho que a ascensão, eu acho que essa do Ashtanga Yoga, do método, dessa forma, nesses últimos anos, eu acho que ela é coemergente, eu acho, palpite, hipótese, com a popularização de redes sociais, especialmente com o Instagram, né, que tem essa, digamos, essa pegada muito visual, e com essa plasticidade toda do Ashtanga, como se houve um casamento assim que potencializou as duas, digamos, plataformas juntas, né? Mas a gente ainda tem é difícil combater essa ideia da elite do corpo, né? Tornar mais inclusivo isso, para várias formas de corpo diferentes, e menos essa espécie de elite financeira. Uma coisa que a Laura também falou que me chamou muita atenção e que é um tópico, acho que a gente pode falar um pouco disso, pessoas que querem ajudar, assim, né, bem intencionadas, que querem ajudar, que tocam essa pauta mais de diversidade, representatividade e inclusão, são praticantes de yoga. Com frequência, a gente também não sabe lá muito bem o que fazer, assim, né? Talvez a gente tenha algumas iniciativas, elas são mais centralizadas ou locais, e às vezes ela não tem muito fôlego, porque a pessoa também não tem lá muita orientação e vai na base da tentativa e erro, mas com bom coração e boa vontade também. E esbarra, mesmo quando você quer fazer trabalho voluntário, tirar 1 hora, 2 horas de uma semana para tentar passar, digamos, o método, né? Ensinar um Surya para alguém, um exercício de respiração, nesses casos de crise de ansiedade, burnout, depressões no qual a gente vive, como implementar isso, né? Como implementar de fato isso, né? Então, porque você não pode simplesmente sair para qualquer lugar, eu vou numa comunidade lá e vou oferecer yoga. Não é assim que funciona, não pode ser também dessa maneira, né? Então não pode ser de qualquer maneira, né? Então, uma coisa que a gente está vendo, a partir dessa experiência do Rede Yoga, que é um projeto de extensão na universidade, na UFPE, na universidade pública, aqui em Pernambuco, no Recife, é uma maneira de coordenar, né, esse poder transformador do yoga, de um lado, esse poder transformador da universidade, de outro lado, né, com conhecimento, ciência, e coordenar as duas coisas, né, e juntando pessoas que querem ajudar um trabalho voluntário. Uma coisa um tópico que a Laura falou muito importante é o tópico da segurança, por exemplo. Você não vai, eu quero fazer trabalho voluntário, eu tenho um bom coração, tal, muito bom. Você vai para onde? Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar com o teu tapete numa comunidade assim, e vai, eu quero falar com o seu líder e me dá uma sala aí. Isso não é fácil dessa maneira, né? Muito idealista, romântico, não vai dar certo. Então, mas a universidade, especialmente as universidades públicas, elas têm logística, né? Elas são gratuitas, desculpa, elas são gratuitas, tem vestiários, tem banheiros, e elas têm, com frequência elas ficam perto de comunidades, porque, sei lá, na ditadura, várias universidades foram jogadas para fora de centros urbanos, né? Ficam em BRs e tal. E elas têm uma certa estrutura, têm salas e têm segurança, né? A segurança da própria da universidade também. Então seria um casamento perfeito, assim, em certo sentido. Um lugar onde professores de yoga, praticantes, poderiam ir oferecer para a comunidade
em um lugar público, seguro, limpo, né, que tem já a limpeza em volta, 1 hora ou 2 horas, né, do seu tempo, né. Isso está dando certo aqui no Recife, com o nosso projeto de extensão, e a ideia, a partir dessa pandemia, foi até com uma conversa com um bom amigo lá da UFC, né, o Júlio, da Federal do Ceará, também praticante, aluno do professor Lucas, lá em Fortaleza, que era tentar bolar essa rede. E saiu, né? A Laura faz parte dessa rede, então essa live também foi pensada para mostrar a possibilidade, né? A possibilidade de um trabalho juntar ativismo e yoga no meio da universidade, universidades públicas, institutos públicos, para oferecer isso de maneira mais inclusiva, a preços populares ou gratuitamente para a comunidade. O nome da nossa rede, que já está envolvida 6 universidades, é bom falar, é importante falar. A Pernambuco aqui, a Alagoas, a UFAL, com o Vitor e o Wilson, a Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba, o Marcelo Araújo, que também é aluno da Laura, está coordenando um projeto semelhante ao nosso, do Rede do Yoga na Federal lá. Você tem no Rio Grande do Norte o Ivanilson, na UFRN, e a gente tem o Júlio também na UFC, e a UFGD, na Grandes Dourados, né, com um projeto que acabou de iniciar, nossa irmã mais nova, lá em Dourados. Então é possível a gente fazer uma coisa como essa. E a Laura também pensou em se unir ao nosso projeto, fazer algo lá na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Então, Eu tô devendo trabalho, eu sei o que eu tô devendo trabalho. você não Eu deve tô nada, assim, Laura. ó, mas eu vou Você pode fazer, eu vou comentar um pouco conseguir. essa junção aí de universidade e yoga, talvez com essa iniciativa? Eu acho Refere o nome bárbaro. Rede Yoga aí para as pessoas. Então acompanhem, compartilhem, por favor. Eu acho bárbaro, assim, eu acho que um dos grandes problemas, né, no Brasil é a questão da segurança, então a gente poder disponibilizar um espaço, né, em que haja segurança e que, né, e que tenha todas as condições, como tu falou, para a gente fazer a prática, ensinar o método, né, é uma ideia genial, assim, né, então porque não também o professor se desloca, o professor se torna acessível, né? Não é o aluno que vai ter que sair, vai ter que despender de dinheiro, né, para ir até a escola e fazer uma prática. Acho genial isso. Mas mesmo assim a gente esbarra, né, numa condição que eu me lembro quando eu estava lá no Nepal, eu tinha muito interesse em ensinar yoga para as crianças. Mas as crianças estavam numa situação que elas só se preocupavam com a sobrevivência, né? Eram órfãos que tinham saído de um orfanato, isso é uma longa história, mas tinham saído de um orfanato ilegal, que trabalhava com tráfico infantil, né? E quando a gente recebeu essas crianças, elas estavam preocupadas com a sobrevivência. Não tinha como ainda criar espaço para o yoga chegar, né? Então, mesmo colocando o yoga disponível num centro seguro, que é a universidade, a gente, por melhor que seja a motivação, por mais pura que seja a motivação, a gente tem que estar num espaço em que haja condições para a prática, né? A gente tem que, num país com guerra, por exemplo, não tem espaço para pensar em yoga, né? O mundo está muito denso para isso. A gente vai acessar pessoas através de yoga que já entraram já estão buscando algo mais sutil da própria existência, né? E para isso a gente não pode estar preocupado só na sobrevivência, né? Então a gente sempre vai, por mais que a gente queira expandir, a gente sempre vai ter um obstáculo, né? Então é importante sim estar acessível dentro do ambiente seguro, mas a gente nunca vai atingir, porque como a gente é praticante, né, a gente sabe quão benéfico é a prática, quão transformadora é a prática, como é importante para a gente desenvolver consciência, discernimento, contribuir com a nossa sociedade, e a gente tem aquela ânsia de que todos possam praticar, né?
Por isso que a gente reza. E uma das coisas que a gente pede quando reza é para que todas as pessoas tenham condições de praticar, né? Que não vivam num estado de guerra e de sofrimento extremo, que não haja essa oportunidade, né? Então a gente sempre vai esbarrar num problema. Você tem, eu acho que é muito bom conversar com a Laura. Você é muito sensato, tem uma experiência muito boa com o yoga no tapete, fora do tapete também. Eu sempre aprendo bastante falando com a Laura. Eu acho, em certo sentido, que, de fato, eu acho que um dos princípios do yoga, eu acho que o princípio zero, né, dos yamas os princípios éticos que a gente tenta praticar, né, a gente não consegue. É o ahimsa, né? E eu acho que é interessante pensar o ahimsa como uma espécie de categoria política, ética, de conduta da sua vida no mundo, e não aquela visão do praticante de yoga paradão, passivo, esperando que coisas aconteçam e tal, como alguma figura mais ativa de conter a hostilidade, né, rupturas com hostilidade e violência em volta dele. Então, como a Laura bem falou, quando você está em algum lugar muito denso de guerra, de hostilidade, ou de digamos, nutrição, ou de necessidades muito grandes, né? Não tem como você praticar yoga. Eu acho que o primeiro passo do yoga, eu acho que é muito sagaz, né, do Patanjali, é o ahimsa, onde você ativamente vai tentar organizar o meio, intervir no meio onde você está, para que a prática de yoga seja possível. Senão ela nem é possível, assim, né? Eu acho que a universidade, de certa maneira, é um meio bom. É claro que, idealmente, deveria ser para todo mundo, mas a universidade é um meio termo, em função da logística, da estrutura, você tem vestiário, tem sala, você não vai pagar água, não vai pagar luz, quer dizer, todo mundo paga porque é público. Mas, e também você tem a segurança da própria universidade, pode usufruir dela. E dentro da universidade, mesmo que você não consiga chegar na pessoa miserável, mas pode ser aberta, né? O próprio ambiente universitário ele é muito individualista, muito competitivo também, né? Você tem casos de burnout, de crise de ansiedade, de depressão, em função dessa máxima individualista também que assola redes sociais, essas coisas de autopromoção, de competitividade, de performance, né? Muito grande. Então, eu acho que, de certa maneira, é uma espécie de meio termo. Não ajuda todo mundo, mas pode ajudar lá, né, as pessoas, funcionários, acadêmicos, e também as comunidades em volta, ser aberto para a comunidade. E ainda tem um outro ponto positivo, que é levar conhecimento e ciência desde dentro da universidade, uma proteção, né, uma valorização da ciência, do conhecimento, para fora dela, né, em projetos de extensão e difusão do conhecimento. Então, eu acho uma ideia que pode, de fato, beneficiar muitas pessoas. E a maneira como a gente está fazendo no Rede Yoga, né, participem do Rede Yoga, é descentralizado, né? Isso também é um ponto importante. É descentralizado, é impessoal, não é voltado para uma pessoa ou para um shala, por exemplo, não é uma coisa local. É uma rede. Se alguém não puder ajudar, a rede não cai, né? Em função de estar baseado em uma pessoa só. Então, dessa centralização, por não ser voltado para uma pessoa, acho que talvez fique também um ponto importante, né? Não é voltado para uma pessoa só. O que você acha desses pontos, Laura? No início ali eu falei, né, da instituição. Então, quando a gente fica muito vinculado a uma instituição, a gente, de certa forma, fica subordinado, né? E essa união da Sangha, né, isso que vocês estão promovendo, de reunir, de trazer professores para falar, para pensar e para agir, porque yogis agem, né, e muito, né? Então, isso é muito importante, essa união do grupo, né? Que esse grupo vai aumentando e vai aumentando com uma motivação não competitiva, né? Porque a gente não pode esquecer que quem é professor de yoga vive do yoga. Eu vivo do yoga, né? Então, assim, eu também não tenho condições de manter o que eu ensino de forma 100% gratuita, porque é a minha subsistência, né? Mas essa subsistência a gente tem que dissociar da competição. Isso, muito bom.
E muitas vezes, quando a gente está nesse meio de ensino do yoga, a gente também traz esses são os caras, né? Essas tendências de imprimir o mesmo comportamento como se a gente estivesse dentro de uma empresa. Então a gente compete igual, a gente cria separação igual, a gente quer ficar mais, ter mais brilho, a gente quer ter mais seguidores, a gente quer ter mais gente, né? Mas tem muitos professores de yoga que não. Muitos, na verdade, a maioria deles, né? Então, assim, eu tenho grandes amigos que têm escola há 20 anos, 15 anos, praticam há muitos anos, vão para a Índia há muitos anos e não tem essa abordagem, né? Então, claro que aparece hoje as mídias fazem esse boicote às pessoas que não aparecem e fazem um trabalho motivado mais pela pureza e simplicidade, né? Porque quem vai aparecer vão ser aqueles que estão se mostrando de forma mais competitiva, né? Claro, acho que tem que mostrar, é o nosso trabalho, né? Eu não estou aqui fazendo nenhum discurso discriminatório para quem se divulga, porque eu acho muito importante a divulgação, mas é isso, a gente tem que ter cuidado e tem que descentralizar, porque o yoga não é centralizado, né? O yoga é um serviço. Muito bom. A gente não pode esquecer, né, que yoga é um serviço, yoga é uma transmissão, né? Ainda mais a gente que vem desse sistema de vinyasa, né? O vinyasa é essa fluidez, é essa onda que não para nunca, né? Então, a gente como professor, a gente está dentro dessa onda transmitindo esse conhecimento a serviço, né? A serviço do yoga, a serviço do método, beneficiando outros seres, né? Só que para isso a gente tem que se despir, né, dos conceitos capitalistas de trabalho, o que é difícil. Eu acho que essa praga é uma espécie de praga, acho que claramente dentro dessa ideologia mais capitalista, que está infelizmente presente em redes sociais, é esse individualismo, onde a gente fica muito alienado de várias iniciativas. Até as pessoas com boas iniciativas e bom coração têm dificuldade para manter coisas a médio e longo prazo, porque exatamente porque falta essa rede de sustentação, essa rede de solidariedade entre os próprios praticantes. As iniciativas elas são mais individuais quando há e meio que desorganizadas também, né? Eu acho que promover mais essa rede de iniciativa, acho que uma das grandes características positivas do yoga, ou do Ashtanga especificamente, é a força da Sangha, né? Tem muita força a Sangha, muita força. Mais forte do que a gente imagina também, né? Eu acho que o poder de transformação e de sustentabilidade dessas iniciativas pela Sangha potencializa muito, né? É muito triste alguém com uma iniciativa muito boa morrer, digamos, nadar e morrer na praia, porque por falta dessa sustentação e dessa desorientação e não saber muito bem o que fazer. A Bárbara, por exemplo, ela fez uma pergunta agora no chat sobre se precisa ser professor da universidade ou ter um professor para iniciar esse tipo de iniciativa de voluntariado, né? Eu acho que uma das grandes pautas desse projeto, Rede Yoga, siga lá a gente, a Laura também está presente nesse projeto, é motivar e sustentar essas redes de voluntariado de maneira, encorajar de uma maneira descentralizada. É preferível, a gente está criando, é preferível ter um professor vinculado. Você não precisa ser um professor da universidade, isso é muito importante destacar. Aliás, o Marcelo, lá na Paraíba, não é professor da universidade, o Ivanilson, lá no Rio Grande do Norte, também não é um professor da universidade. Mas é interessante você ter um vínculo, para ter alguma espécie de vínculo oficial com a universidade. O que a Rede Yoga está fazendo é bolando um protocolo, uma espécie de lista de sugestões de como implementar esse tipo de projeto na sua universidade ou na sua instituição na qual você está envolvido ou que o praticante tenha perto de si na sua cidade, né? Tentar replicar esses projetos na sua cidade, na sua universidade. Você não precisa nem ser estudante da universidade.
Mas tem alguns macetes e a gente está passando isso por isso. Aliás, incentivar também campanhas de doação para isso, esse corpo de voluntariado, porque a gente tem uma espécie de rede de solidariedade que torne esses projetos, que aumentem em quantidade e também que eles se sustentem no médio e longo prazo também, né? Isso enriquece muito a nossa prática, né? O pouco que a gente sabe pode ser muito para uma pessoa. Você ensinar um Surya Namaskar, tirar uma hora da tua semana, uma hora da sua semana, ir para uma universidade dessas, ter uma sala, e ensinar um Surya Namaskar, uma espécie de respiração para a pessoa, sentar a presença, isso pode ser revolucionário, né? Muito transformador para as pessoas, né? O que você acha dessa iniciativa de mapear, integrar e motivar, Laura, essa espécie de rede de solidariedade? Eu acho que é um grande projeto, é isso aí, é o que tem que fazer, porque lá no Chala, por exemplo, né? Então, há muitos anos eu tenho as bolsas, né? E eu não fico publicando toda hora em rede social que a gente aceita bolsista e tem bolsista e tal. E muitos alunos meus, praticantes de anos, não sabiam que o Chala tinha bolsa, né? Não sabiam que eu disponibilizava a bolsa, né? Então, poder se unir com outras pessoas, né? E tornar isso mais acessível das pessoas terem conhecimento, né? Tem tanta gente que quer praticar e não procura um professor, não procura um Chala, porque já acha que não vai conseguir pagar. Ah, Mas esse Chala muitas vezes tem bolsa, né? Mas então, assim, ter essa rede em que a gente possa falar isso e ter essa motivação, né, coletiva para divulgar isso é muito importante. Mas mesmo assim, a gente vai esbarrar na centralização, ah, né? Porque vai ter alguém dentro desse sistema que vai ser o chave, né? Vão existir regras para isso. Então a gente vai esbarrar numa centralização. Então por isso que eu acho sempre muito importante a gente estabelecer a motivação desses ah, projetos. Qual é a motivação desses projetos, sim, perfeito. né? Acho que uma das coisas que eu aprendi com o budismo, e a Rochelle é praticante de budismo, então, nessa rede do SEB, né, desses centros budistas, estudos bodhisattvas do Padma Santen, é sempre ver a minha motivação. Antes de entrar em alguma coisa, é ter a prática de ver qual é a motivação que você tá para fazer aquilo. Se a motivação não for boa, eu tendo não fazer, porque vai dar errado. Então é tentar É, ver a e o motivação. que que é uma, e o que que é uma motivação não boa, né? É uma motivação baseada no egoísmo, Autocentrada, né? autocentrada. Eu me lembro quando a gente estava lá no Nepal, né? Então eu trabalhei com um grande amigo que é budista, né? E, e era muito interessante, assim, porque o Nepal é baseado, é sustentado por diversas ONGs, né? É um país que sem as ONGs não anda, né? Então tinham ali várias pessoas que trabalhavam em ONGs e muitas vezes a gente se encontrava e tal. E, inclusive, o processo de ajudar era em função de uma carência, né, de se sentir importante em ajudar, né? Então, mesmo que a gente esteja aqui ajudando, contribuindo, tornando o yoga acessível a serviço, a motivação não pode ser uma motivação não altruísta, né? Não pode ser uma motivação de querer se beneficiar, de querer se empoderar, né? De querer ter importância através dos outros que a gente está ajudando, né? Mas isso, na verdade, Ana, a gente não precisa estar fazendo yoga num serviço social, né? Esse é o trabalho do professor de yoga, né? Sim, É estar a serviço com um princípio de beneficiar é, através de solução do próprio ego, né? Então, para nós, para quem ensina yoga, isso é fácil de fazer, né? Porque é
o nosso trabalho é esse. Acho que a provocação agora de uma pessoa comentando, mas será que existe ato inteiramente altruísta? A resposta é não sei, provavelmente não. Mas nós somos praticantes de yoga. Eu acho que isso é importante, né? A gente está praticando, né? A prática não precisa ser perfeita, ela precisa ser feita com boa motivação e passo a passo, milímetro a milímetro, você vai tentando fazer o seu melhor. Se não der certo, mas pelo menos você está tentando da melhor maneira. Mas a prática de yoga, no decorrer do tempo, vai dissolvendo o ego. A gente vai ficando mais fazendo uma prática altruísta. Sim, certamente. Eu acho que esse é o... Né? Pode iniciar com uma motivação egoísta. Claro que quando eu comecei a ensinar, eu não tinha a mesma motivação que eu tenho hoje. A minha mente não estava do mesmo modo como está hoje, a minha capacidade de discernimento não estava a mesma de que está hoje, então a gente vai caminhando. Esse é o Dharma, Esse é o né? Dharma. O Dharma é o caminhar, o Dharma não é abrir a porta do Dharma e está perfeito para executar, não, o Dharma é o caminho. E nesse caminho a gente vai se transformando, a gente vai dissolvendo todo esse ego e vai naturalmente se tornando muito mais altruísta, né? Então, eu acredito que exista motivação puramente altruísta. Eu acho, assim, numa espécie de metáfora mais econômica, eu acho que existe, a Laura falou também, existe a demanda das pessoas, né, de praticarem yoga, né, muitas delas, mas elas também não sabem muito bem como. E também existe, em certo sentido, a oferta de professores ou praticantes mais avançados que gostariam de ensinar um pouco, né? Então, o que a Rede Yoga está promovendo, assim, nessa prática de espécie de altruísta que a Laura destacou também, é tentar juntar essa demanda e dessa oferta de maneira que o professor ele possa encontrar num trabalho voluntário, em serviço, as pessoas que também precisam. Não tem como resolver tudo, mas é um primeiro passo para isso. Eu acho que é muito importante a gente pensar, eu acho que o yoga faz isso com a gente, como a Laura também apontou, competir menos, né? Competir menos, abaixar um pouco a bola e tentar colaborar mais. Eu acho que tudo cresce muito a partir disso, né? Não entrar com motivação de competição, mas entrar com uma motivação mais de colaboração. A Bárbara havia falado sobre o protocolo aqui nos comentários. Protocolo é uma palavra meio forte, porque eu não tenho outra palavra. É uma espécie de conjunto de dicas e sugestões, né, para implementar esse tipo de projeto. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente, né? A gente está bolando um site, a gente já tem um Instagram, a gente está bolando um site para deixar essas informações. Uma coisa muito importante que a Laura também falou é que ela não vai ficar divulgando o tempo todo, digamos, as bolsas que ela tem nas redes sociais dela. Tendo um lugar independente, como o Rede Yoga, seria muito legal também deixar público os shalas, né, para motivar, encorajar novos shalas e já documentar e mapear os shalas que já oferecem esse tipo com uma espécie de consciência mais social para pessoas vulneráveis, de bolsas, abatimento de mensalidades ou algum tipo de cota, não sei, né? Um programa como apadrinhamento que a Laura também tem em Porto Alegre. Então, o Rede Yoga está pensando em fazer isso, mapear essas iniciativas, deixar em um lugar independente do próprio do Shala, para eventualmente motivar que outros Shalas também possam apresentar esse tipo de projeto, programa mais social, com bolsas, eu acho que facilitando também, eu acho que uma rede Facilitando a busca, né? Isso, muito bom. Eu acho né? E num site ver facilitando a busca dessas pessoas que estão disponíveis para isso, né? Certamente. E também é levar as pessoas que podem também fazer um trabalho voluntário para os lugares onde precisa fazer trabalho voluntário, né? Vamos ver se isso vai dar certo. Minha querida professora Laura, a gente falta 2 minutos para terminar a nossa live. Um grande prazer, uma grande honra receber você e também fechar esse ciclo de lives durante a pandemia do nosso projeto Yoga na Federal com chave de ouro, com a queridíssima Laura. Esperamos você